Olá, irmãos, eu sou a pastora Rita Elane e esse é o canal Lâmpada para Nossos Pés. Eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar essa mensagem com alguém que você ama e deseja alcançar para Jesus através da pregação da palavra. Vamos refletir comigo no livro de Isaías, capítulo 45, do versículo 2 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Essa passagem bíblica ela é muito interessante, porque essas promessas foram feitas por Deus a um rei chamado Ciro. E o que é interessante nessa passagem é que Ciro foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do domínio da Babilônia. Só que essas promessas foram feitas a Ciro 150 anos antes de Ciro nascer. O capítulo 44 e o versículo 28 desse capítulo diz que antes que Ciro nascesse, Deus o havia escolhido para uma missão. Qual era a missão de Ciro? Tomar a cidade de Babilônia e libertar o povo de Israel do cativeiro. Então Deus já começa chamando Ciro pelo nome. E Deus começa também nesse momento a falar para você que esse é o Deus que você serve. O Deus que nos conhece antes mesmo de nós existirmos. O Deus que nos escolheu antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Ele já sabia a nossa história, porque a nossa história foi escrita por Ele. Então Deus não passou a te conhecer no dia que você foi formado no ventre ou após você ter nascido. Antes mesmo da tua existência, ninguém imaginava que você viria ao mundo. Deus já havia te escolhido. Deus já sabia o teu nome e Deus já tinha promessas e propósitos para a tua vida. Nós não nascemos em vão. Nós nascemos para cumprir os propósitos de Deus, a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Então você que está me assistindo agora, saiba, você não é um acaso. Você não nasceu em vão. Você foi escolha de Deus. Deus determinou que você seria alguém muito especial e que viria a existir para abençoar muitas pessoas e para ser uma pessoa muito abençoada. Ele nos chama com uma missão: fazer a sua obra, libertar aqueles que estão cativos, adorá-lo e estar sempre em sua presença. Analisando tudo isso, nós chegamos a uma conclusão: que os prazeres desse mundo não se comparam com a glória de servir a um Deus tão grande. Diante da glória de um Deus tão poderoso, que olhou para nós antes mesmo de nós nascermos, olhou para nós antes mesmo de nós existirmos e decidiu que nós seríamos uma bênção em suas mãos. O versículo 2 começa dizendo: Eu irei diante de ti. Isso significa que Deus ele vai à frente dos seus escolhidos. Ele vai à nossa frente abrindo nossos caminhos, porque Ele sabe que sozinho nós não vamos conseguir chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Ele sabe que as lutas são muito grandes, que sozinhos nós não vamos conseguir vencer. Então Ele nos promete: não se preocupe, porque eu vou diante de vocês. Ele sabe que tem coisas na nossa vida que só Ele é capaz de fazer. Então Ele diz: não tenha medo, porque eu te chamei e eu te determinei para uma missão. Mas eu vou diante de você abrindo os caminhos e preparando a tua chegada.
Agora você observe que primeiro ele diz: eu vou diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Porque escolhido de Deus não pode andar por caminho torto. Escolhido de Deus tem que andar no caminho reto, tem que andar no caminho que Ele preparou para nós. E o caminho que Ele preparou para nós não tem atalhos e nem tem curvas. O caminho que Ele preparou para nós é um caminho de justiça, é um caminho de retidão. Por isso Ele começa dizendo: eu vou diante de ti para endireitar os caminhos tortos. Endireitarei os caminhos tortos, diz ele, e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Note bem, Deus ele coloca uma ordem aí na sua promessa. Existe uma sequência aí. Primeiro, ele endireita o caminho torto. Depois que ele endireita o caminho torto, ele promete: aí eu quebro as portas de bronze e despedaço os ferrolhos de ferro. O que é que ele quer dizer para nós nesse momento? Que as barreiras de impedimento na nossa vida serão sim quebradas. Que os portões de ferro serão sim abertos. Que as bênçãos dele serão sim derramadas na vida dos seus escolhidos. Mas é preciso que primeiro nós venhamos endireitar e deixar que Ele endireite os nossos caminhos, a nossa vida, as decisões erradas que tomamos, os pensamentos errados que nos dominam. Primeiro, nós devemos caminhar por um caminho reto para que as bênçãos do Senhor e as suas promessas se cumpram na nossa vida. Por que que Ele faz dessa forma? Porque muitos andam em caminhos tortos e se sentem muito abençoados nesse caminho. Esse tipo de pessoa dificilmente vai se render a Deus, porque ele vai dizer consigo mesmo: se eu estivesse tão errado, por que as coisas estariam dando certo na minha vida? As pessoas que se sentem abençoadas, mesmo estando em caminho torto, dificilmente elas analisam a si mesmas e dizem: eu preciso mudar. Porque elas vão achar que pelo fato das coisas estarem dando certo, Deus está com ela mesmo estando no erro. Mas o Senhor fala para nós em sua palavra: é primeiro endireitar o caminho, para depois ser abençoado com as promessas dele se cumprindo na nossa vida. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor diz: se conserta primeiro e seja abençoado depois, porque esses sim correrão para os braços de Deus e buscarão o seu favor. O versículo 3, Deus ele continua falando para Ciro: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Agora vamos analisar comigo. Tesouro você não encontra em vitrines. Tesouros ficam em cavernas escuras. Agora Deus ele fala para você que nesse momento se encontra em uma caverna escura, na caverna do medo, caverna da angústia, caverna da desilusão e da frustração, caverna da amargura e da dor. Deus ele fala para você: tem tesouro nessa caverna. Tem tesouro escondido nessa situação que você está passando. Ele vai transformar o mal em bem. Você vai ver a glória de Deus resplandecendo como muitos tesouros que brilham dentro de uma caverna escura. Você não está vendo teus tesouros porque os teus tesouros estão aí, escondido nessa situação, escondido dentro dessa caverna. Mas você vai se erguer, você vai se levantar, você vai renovar o teu ânimo agora em nome de Jesus e você vai começar a cavar essa caverna que você está dentro. Você vai usar as ferramentas que o Senhor colocar nas tuas mãos e as tuas ferramentas é a oração, a
fé e as tuas lágrimas, com essas ferramentas, você vai cavar dentro dessa caverna, dentro dessa situação, e você vai encontrar o tesouro que Deus preparou para você. E qual é o teu tesouro? O teu tesouro é a tua vitória. Deus está contigo nessa caverna, é por isso que ele diz: eu vou te dar os tesouros escondidos. A glória de Deus vai resplandecer nessa situação que você está passando. A glória de Deus vai resplandecer na tua dor. Todos vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente o Senhor está com ele, o Senhor está com ela. Porque quando nós pensávamos que era o fim, Deus mostrou que era o começo de uma nova vida, de uma vida de conquista, de uma vida de vitória, de uma vida na presença dele. Mas para isso você tem que voltar um pouquinho para o versículo 2 e dizer: preciso endireitar meus caminhos tortos, preciso andar retamente diante de Deus, preciso endireitar minhas atitudes, as minhas decisões, tudo aquilo que eu planejo. Se está torto, tem que se endireitar, porque aí sim o Senhor me abençoará. Ele quebrará as portas de bronze, ele despedaçará os ferrolhos de ferro e ele abrirá os meus olhos. Eu vou encontrar tesouros, milagres, unção, poder dentro de qualquer situação que eu estou vivendo. Eu quero que você saiba que todos que estiverem ao teu redor vão olhar para você e vão enxergar em você o poder do Deus que você serve, porque você serve um Deus que já te chamava antes mesmo da tua existência e que determinou, no dia que ele olhou para você, no dia que ele te chamou pelo nome, ele determinou: você é meu, você é minha, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho uma missão na tua vida e nada e ninguém vai impedir que os meus propósitos se cumpram. Esse é o nosso Deus e eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nesse momento eu te peço, Pai, que a tua palavra faça aquilo para qual ela foi enviada. Que o Senhor toque profundamente nesse coração. Que essa palavra venha falar profundamente nessa alma. Senhor, que verdadeiramente o Senhor vá diante de cada um de nós, endireita tudo aquilo que precisa ser endireitado, conserta aquilo que precisa ser consertado, transforma onde precisamos ser transformados, Senhor, e assim nós veremos, nós ouviremos o som das portas sendo quebradas, das barreiras caindo por terra, das muralhas sendo destruídas, e assim, Senhor, nós conseguiremos enxergar a tua presença nas cavernas escuras da vida, nas situações adversas que enfrentamos, e dentro dessas cavernas nós iremos conseguir alcançar os tesouros escondidos, porque sim, Senhor, nós acreditamos, existe bênção em cada luta, em cada provação que nós passamos. Que o Senhor abra nossos olhos, firme nossos passos e dirija a nossa caminhada em nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe grandemente e que Ele te ajude nessa tua caminhada e firme teus passos em nome de Jesus.